Bom dia. Essa é uma iniciativa bem simples, bem modesta, assim, de construir um espaço de diálogo sobre o ato de ensinar, o ato de aprender, principalmente com estudantes que estão em processo de formação, estão se formando enquanto docentes, estão aprendendo a ocupar esse lugar, que é o lugar de docência, né? Então são pequenos vídeos, assim, conforme assuntos me vêm à mente, no intuito de através desses vídeos e tocando interesses, tocando vivências, tocando experiências que outros tenham tido. E a partir desse toque, que pela palavra eles possam retornar e construir espaços de diálogo, assim, né? Por meio de uma forma comunitária, compartilhada, sempre reconhecendo muito que cada um tem uma experiência e a partir dessa experiência que cada um tem que a gente constrói o conhecimento. Então essa é a ideia da iniciativa, assim. Um ponto inicial para a conversa, para o diálogo, que eu queria trazer, assim, é sobre um, um poder muito grande que tem esse papel do professor. Um poder muito grande, muito importante, mas que enquanto poder tem que ser desenvolvido, né? O lugar de professor, quando você se anuncia, sou professor, ele te autoriza. Socialmente foi construído, ele te autoriza, porque isso foi construído socialmente, te autoriza a fazer uma coisa muito forte, muito importante, que é tipo, te autoriza a dizer ao outro, você sabe também, você sabe, você sabe aprender, você sabe coisas, né? É igual uma, isso tem um poder muito grande. Isso é um ponto, esse poder de dizer ao outro, de convencer o outro, de construir com o outro, trabalhar com o outro, com o estudante, quem está aprendendo, no sentido de fazê-lo confiante, fazê-lo confiar que sabe, fazê-lo confiar que é capaz, fazê-lo confiar que ele aprende, que ele é inteligente, independente da trajetória que ele tenha tido. Esse ato de despertar nele a confiança que ele já tem, essa confiança já é dele, é nata dele. Mas a função de professor é despertar nele essa confiança que é dele, que ele já traz. Então, assim, esse poder de despertar esse potencial nele, porque é esse potencial que o permite aprender, né? É só se ele crê em si, se ele crê que ele é capaz, se ele crê que ele é inteligente, que ele pode aprender. Do contrário, ele vive o mundo sem se apropriar disso enquanto conhecimento, sem em nenhum momento dizer eu sei. E, portanto, sem se tornar um sujeito capaz de agir no mundo, né? Se eu não sei, eu não ajo, eu fico parado, tentando entender, fico travado, parado. Então, é esse papel do professor que eu queria destacar, assim. A relação professor-estudante, relação ensinar e aprender, dá ao professor esse poder. É uma coisa engraçada, assim, é quase uma coisa mágica, assim. Você fala para o sujeito, ó, você sabe, você está pronto, você sabe, você é capaz. E aí essa capacidade que ele já tem, às vezes se abre e fala, ah, eu sei? Poxa, eu não sabia que eu sabia. É, não, você sabe. Eu sei. Ah, então eu vou falar, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí o corpo se torna outro, né? A pessoa se torna outra, se transforma. E aí vem o mundo, isso acontece, isso dá autonomia para quem está aprendendo, para quem está no papel de aprender. Isso dá autonomia. Então esse conhecimento, esse poder, estou chamando de poder para brincar um pouco, mas esse conhecimento de despertar no outro a confiança de que é capaz de saber, de que é capaz de fazer, de que é capaz de entender, de que é inteligente, esse conhecimento, esse poder tem que ser trabalhado, né? Para quem está em processo de formação docente, isso tem que ser trabalhado de forma sempre muito requer muita humildade também, né? Acho que uma das coisas que isso requer enquanto postura. Então, assumir esse papel, sou docente, sou professor. Vou despertar no outro esse poder de acreditar em si. Como que eu faço?
dada a minha experiência, é só de onde eu posso dizer, né? Uma posição que ajuda muito é ser muito humilde, assim, muito humilde, no sentido, se você enquanto professor se coloca lá em cima e aponta, olha, você que está aí embaixo, tá, isso já anula o sujeito, né? Você já coloca ele como um ignorante. E aí você tem que trazer o ignorante para cima, assim. Como é que você converte um ignorante em... E aí você enfia um monte de conteúdo na cabeça dele, passa slides, lá. Mas para ele acreditar que não é mais ignorante, isso demora muito. Então, assim, humildade no sentido de... É isso que eu estou falando aqui. Eu só posso falar da minha experiência, que é só do que eu posso fazer. A minha experiência é dialogada. Eu vivi, e ao viver eu dialogo com autores clássicos, ou não clássicos, mas eu dialogo com pessoas que também viveram e registraram. Então eu li, eu vivi e li. E é a partir desse ponto que eu falo, mas de uma forma muito humilde, assim. Se colocar no papel de humildade é muito importante. Então, isso requer uma autoobservação enquanto sujeito que constrói o ensino. Né? Quando eu estou falando com alguém, o que brota em mim? Qual que é a postura? O que está por trás de cada ato meu nessa relação de ensino? O que está por trás? O que move? Tem arrogância por trás? Tem uma postura arrogante? Ou tem uma postura simples? O meu ato de expor, a forma como eu jogo o meu corpo frente ao outro. O que está por trás? O que move? Então, um processo de formação docente requer uma autoobservação constante do que move seus atos, do que move suas falas, quando você se coloca numa relação de ensino-aprendizado. Me coloquei na relação com o estudante. Brota humildade, brota o quê? Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Um segundo, para nossa conversa não se estender demais também, né? Para o vídeo não ficar muito cansativo. Um segundo, nesse movimento de formar-se docente, que cada um pode fazer por si, de uma forma dialogada, de uma forma construída, é observar quando você se dirige ao outro, ao estudante, ou ao sujeito com quem você constrói uma relação de aprendizagem. O que vem em ti? Você o trata como ignorante e, portanto, você vai lá dar o conhecimento? Ou você trata alguém que tem o poder de saber já, tem o dom de saber, tem a capacidade de saber, só que você vai lá mexer nessa capacidade, cutucar essa capacidade, ver se essa capacidade se põe de uma forma nova. Uma capacidade que ele tem, isso é muito diferente. Ele não é incapaz, ele é capaz. E enquanto docente, na sua relação com ele, você vai mexer com ele essa capacidade que ele tem, é dele. Não é você que está lidando assim. Então esse é o segundo ponto que tem a ver com o primeiro ponto, né? Tem a ver com colocar-se humilde também. Tem a ver com assim, essa posição de humildade. Observe-se, posição de humildade. Observe-se também se quando você se dirige ao outro, você se dirige a um incompetente, a um incapaz, a um coitado. Vê se vem um sentimento de coitado também, né? Porque o sentimento de coitado, mesmo isso pode ser bem intencionado. Eu vou ajudar o outro, eu vou ajudar ele. Mas é ajuda de quem? É ajuda com ele, é muito diferente. Trabalhar com ele, dar-lhe do que dar-lhe algo. Você não está dando nada porque você está construindo com ele, está trabalhando com ele. Então são duas posturas assim, que são posturas que cada um, enquanto sujeito, já tem, mas que quando esse sujeito pretende se tornar um docente, está nesse trabalho de formar-se docente, são posturas que têm que ser desenvolvidas para que o trabalho de docência não seja esse trabalho cansativo, que hoje em dia é muito comum, esse trabalho cansativo, esse trabalho de se colocar numa posição de autoridade, de passar um monte de palavra, conceito.
São habilidades que já estão em cada um, mas têm que ser desenvolvidas, têm que ser trabalhadas, têm que ser observadas e trabalhadas e desenvolvidas. Quando esse sujeito fala, não, eu vou me formar docente. Então isso é uma formação de algo, é o estímulo a algo que já está em ti. Então observe-se assim, quando brota a humildade, decorda para a humildade, né? E aí ao se colocar na relação de ensino, observe, a tua humildade permanece ou ela some, né? Então acho que isso é importante para a gente construir uma docência, para a gente tentar construir uma docência que não seja incapacitante do outro, que dê mais autonomia para o sujeito e que trabalhe numa coisa que é muito importante para o ensino superior, que é no sentido de formar sujeitos, em primeiro lugar, e em segundo Estou gravando um vídeo aqui daquela conversa de docência. De docência. Eu vou fazer vídeo. Chegou a agenda. E no segundo, para que tire esse trabalho de docência tóxica, assim, né? Essa docência de uma posição de autoridade. Eu vou gravar, depois vou postar. Essa posição de docente autoridade está cansado, está desgastado, que hoje em dia é muito difícil de se sustentar, assim, tem que ser revisto, né? Então é isso.